Cordiais saudações, meu nome é Fernando, eu sou professor de Geografia da Rede Municipal de São Vicente, portanto ligado a esta mesma secretaria. Hoje nós vamos falar sobre sociedade de consumo e também como evitar essa sociedade de consumo, quais as alternativas e também vamos falar de sociedades sustentáveis na Baixada Santista. Bom, sociedade de consumo é aquela sociedade que se baseia no consumo e que esse consumismo leva a mais consumismo. Por exemplo, na sociedade de consumo, aparelhos, quaisquer tipos de aparelhos como fogões, geladeiras, máquinas de lavar, aparelhos celulares, aparelhos de televisão, eles são planejados com um tipo de obsolescência. O que é obsolescência? Que tem um prazo de validade curto. E que esse prazo de validade curto já é feito de forma proposital para que as pessoas continuem a comprar, para que continue circulando esse pensamento do consumo, que o consumo nunca pare. Uma outra forma de consumo fica na questão das roupas. As modas, né? As modas, elas incentivam muito a sociedade de consumo. Então, num dado ano a bermuda florida pode ser tendência. Já no outro ano, a bermuda com cores frias são tendência. Se for no caso das roupas femininas, varia muito e muito mais e muito rapidamente. Então, isso estimula o consumo, né? Porque as pessoas são ensinadas que não devem ficar fora dos padrões. No caso, por exemplo, das mulheres, um ano se usa rasteirinha, no outro ano se usa salto, e por aí fora. Então as mulheres acabam comprando porque são ensinadas que devem se manter dentro do padrão. Para os homens também não é diferente, né, na questão da moda, porque a moda acaba também incentivando as pessoas a pensarem de forma padronizada. Então, a sociedade de consumos, ela funciona por dois modos, né, a obsolescência e a questão de fazer com que aquela pessoa que não está nos padrões de vestimenta, que a própria mídia, né, a própria televisão e os meios, né, de comunicação, redes sociais, fazem com que as pessoas que não têm o mesmo padrão, que não seguem o padrão, que elas se sintam fora do padrão, que elas se sintam ridículas por não seguirem a tendência do momento. Então, como eu disse, né, você tem a obsolescência, que são produtos que têm prazo de validade bem curto, e a questão da moda, por exemplo, é que estimulam e muito a sociedade de consumo, né? Então, como é que a gente pode evitar, por exemplo, a sociedade de consumo? Quais são as alternativas? As alternativas, no caso da moda é não se influenciar pelas modas. E no caso da obsolescência, toda a sociedade tem que lutar, né, como um todo para reverter isso, né, lutar por políticas públicas e tal, para mudar um pouco essas questões da obsolescência planejada. Vamos falar também de sociedades autossustentáveis, né? A Ilha de Ana, por exemplo, que é um território de Santos, né? A Ilha de Ana é uma ilha de pescadores. E é uma sociedade sustentável, né? Ela vive do turismo. A Ilha de Ana
trabalha ainda com pesca e essa sociedade não tem poluição no seu meio, né? Não tem desastres ambientais, porque como é uma pesca artesanal, as espécies ali existentes, elas são preservadas. Ainda há muitas sociedades, né? Há muitas sociedades autossustentáveis na Baixada Santista. Temos sociedades de ribeirinhos, de pescadores, das pessoas que vivem do que o mangue dá. Também temos algumas sociedades indígenas na Baixada Santista que vivem de forma sustentável. E essa forma sustentável, é claro que causa muito menos impacto no planeta, né? Não causa tantos impactos negativos como a sociedade de consumo da qual falamos ainda há pouco. E essas sociedades sustentáveis, elas podem ser uma fonte de inspiração e de estudo para nossos alunos, para vocês alunos, para os pais de alunos, enfim. E era isso que eu queria falar para vocês sobre a sociedade de consumo e sobre as sociedades sustentáveis, como elas funcionam, como elas são e como podem nos ajudar a pensar um futuro diferente.